Beleza, galera, voltei, consegui resolver aqui super rápido, né? A questãozinha que eu tinha a resolver para a gente conseguir, para eu conseguir gravar por conta própria o nosso encontro de hoje, para fazer aquela postagem lá no canal do YouTube, para facilitar o acesso de vocês. Então, vocês já estão sendo gravados, tá? Se abrir a câmera, se falar, sabe que vai ter lá a voz e o som que eu vou postar lá no canal do YouTube. Vou iniciar aqui a gravação também pelo aplicativo do Teams. O Teams aqui, ó, ele começou a gravação. Vou colocar o aviso. Gravação iniciada. Coloquei o aviso ali no nosso chat, tá? E agora eu vou começar aqui a compartilhar a minha tela com vocês. Pois é, agora é aquele momento de que eu tenho que ter um pouquinho mais, né, de cuidado com opiniões pessoais, né? Mas nós temos uma turma muito tranquila. Vamos lá. É isso aqui que eu quero compartilhar com vocês, tá? Como vocês estão vendo aí na minha tela, é, quando eu estou compartilhando minha área de trabalho com vocês, eu não consigo enxergar o que vocês escrevem no chat. Então, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma informação que vocês queiram completar, né? Tiver que me interromper por qualquer motivo, abre o microfone rapidinho, Léo, fala aqui com a gente, volta aqui no Teams. E aí eu vou abrir lá no aplicativo para a gente conversar, tá? Então isso daqui, né, dentro do nosso conteúdo bem sucinto a ser trabalhado hoje, um guiazinho que eu faço com orientações gerais para elaboração de petição, algo que eu fiz baseado, né, tirando informações dos livros que eu uso para preparar nossas aulas. Então coloco aqui uns bizus, né, orientações gerais para elaboração de petição à mão. Quando escrita à mão, recomenda-se que ela tenha margem, né, de um dedinho no entorno do papel. Pega a reguinha média 1 centímetro daqui para cá, daqui para lá, e a mesma coisa, né, um quadradinho de 1 por 1 em todas as bordas da folha. Isso eu estou falando lá no exame de ordem, para poder ficar, né, margeadinha a tua petição e ficar organizadinha. Cara, chegou no exame de ordem, não tenho régua, não vou ficar levando régua para exame de ordem. Ó o Windows aí dando. O Windows quer alterar o esquema de cores a essa altura do campeonato, gente. Vocês viram ali na tela, né? O Windows 7. Isso, cara, ontem eu tô logado, igual eu fiquei hoje. O Rodrigo Biavaz, que é minha testemunha, eu entrei com 10 minutos de antecedência, ele também, para já ficar ali esperando os alunos para a aula. Quando eu faltava 1 minuto para começar a aula de. Acho que foi a aula de ontem, de segunda-feira, daqui da Uniabel, aí o Teams falou que não ia funcionar, o Windows falou que também não ia mais andar para lugar nenhum. Tal. Peço a vocês paciência e foi até bom isso acontecer. Se por acaso eu cair, né, a minha conexão cair, se por acaso a minha energia elétrica aqui cair, e aí o computador não vai desligar, mas a internet vai por causa do modem, que ela não está no break, vocês não saiam da reunião, esperem um pouquinho, que eu vou correndo, o telefone está aqui do lado, vou correndo pegar meu telefone e vou logar na aula. Não vou conseguir compartilhar minha tela, de repente eu inverto a câmera para mostrar a tela e não, né, o meu rosto, né, que o importante é o conteúdo que está aí na tela, mas ó o Windows aí querendo atrapalhar a aula. Manter o esquema atual de cores e não mostrar essa mensagem novamente. E ó, esse Windows é original, hein? Eu comprei a licença do 7. Semana que vem eu mostro a caixa com a licença, tá ali em cima. E ele me dá essa dor de cabeça. E aí, como que eu tava falando? Se cair, né? Qualquer coisa, vocês esperem, vocês não corram, que eu já vou logar de novo rapidinho pelo celular e a gente vai dar continuidade ao nosso encontro, tá? Tendo ou não tendo energia, nem que seja luz de lanterna, vai ter aula, tá? Então vamos lá. Então, cheguei lá no exame de ordem, não tem régua, não tem problema, pega, bota um dedinho lá, né? Bota um dedinho mindinho, menina, eu sou menina, eu tenho um dedinho fininho, bota um dedinho indicador que ele tem mais ou menos 1 centímetro para você poder fazer a tua peça margeadinha. E aí você vai pensar assim, pô, mas o avaliador do exame de ordem que se vire, ele tem que, a obrigação dele é ler, olha só, ele ganha por prova corrigida. Quanto mais facilidade você der para ele corrigir tua prova, melhor, né? E você não quer ter que recorrer, você não quer ter que se explicar, e quanto melhor, mais organizada estiver a tua peça processual, quanto melhor for a estética da tua peça processual, né, ele vai pegar aquele monte de petição feia para corrigir, vai estressar ele.
Pegou a tua petição limpa, organizada, bem escritinha, não é aquela petição difícil de ler. Então vamos deixar os termos de quem gosta de ler, por exemplo, uma Divina Comédia, né? Uns termos muito mais rebuscados. Então, nossa peça do dia a dia, se for o caso. Temos que usar termos técnicos, mas estabelecer uma redação de peça processual objetiva. Não percam de foco que a redação daquela peça processual do exame de ordem, a cada parágrafo você está respondendo uma questão de prova, porque cada parágrafo, cada item da tua peça processual, ele tem uma rotina de correção que vai estar nas mãos do avaliador e ele tem uma pontuação. Se você abreviar qualquer das palavras lá no endereçamento, vai perder ponto. Se você não colocar a correta comarca, vai perder ponto. Coloquei a comarca correta para o endereçamento conforme regras de competência, mas abreviei o estado, vai perder ponto. Tudo perde ponto. Tá? O camarada que está ali corrigindo sua prova, o profissional que está ali corrigindo sua prova, o professor, ele não está ali para ser benevolente, para ouvir, para te ouvir no recurso e falar, eu sabia, mas nessa hora eu dei mole, esqueci. Ele vai falar, tudo bem, paga a inscrição de novo, faz a prova daqui a 3 meses. Tá? A prova de concurso e a prova de exame de ordem, elas não têm alma nem coração. Tá? É para avaliar se o camarada vai permissa vênia do uso da expressão, se ele vai dar mole ou não. E a gente não vai dar mole. A gente vai passar de primeira, tá? Então vamos lá. Então vocês vão fazer assim um quadradinho. Vocês não vão fazer esse riscão não, tá? Isso daqui é de levinho, só uma marcaçãozinha com lápis, tá? Praticamente uma linhazinha invisível. Eu no meu exame de ordem, eu fiz bem clarinho, depois passei a borracha. E fiz a minha prova direto à caneta. Tá? Eu fiz o último exame de 50 questões, quando ainda era regionalizado. Tá? E eu vou escrever só dentro dessa área aqui, que fica dentro desses meus pontinhos, tá? Ah, mas é o Léo que está dando essa recomendação, Léo, você é chato, você é enjoado. Quem der essa recomendação, eu vou dizer o nome dele, cadê ele aqui? É o professor Bruno Klippel, no livro que ele escreve, junto com o professor Fagner Sandes, no livro Passe na OAB, completasse a segunda fase da FGV. A edição é de 2018, editora Saraiva. Esses dois autores eles escrevem o livro de prática trabalhista, mas eles fazem parte dessa coleção. Que escreve o livro de prática penal é o professor Ivan Martins e o professor Nidal Amade, mas essas orientações são orientações que servem para todas as peças processuais. Tá? Segunda orientação básica é essa aqui, ó. Escreva todas as palavras de sua petição por extenso, não use qualquer tipo de abreviação. SCPP, hoje em dia, a banca da FGV está tendo até uma certa tolerância com essa questão de colocar lá, artigo 396 do Código de Processo Penal, artigo 396 do CPP. Já vi aluno não perder ponto, mas já vi aluno perder ponto lá no desconto geral do correto uso do vernáculo, tá? Então eu não vou dar esse mole, tá? Eu não vou escrever CPP. Artigo 369 do Código de Processo Penal, tá bem? Façam dessa forma. Se for uma data, ó, dia 3/7/2017, como é que você vai escrever? Dia... E aqui tem outra data, eu mudei. Escrevi 3 de julho, aqui eu coloquei 7 de julho. Tá uma data de um lado e outra do outro, né? Mas vocês entenderam aqui o exemplo, né? Depois eu vou tentar mudar isso aqui no meu documento. Escreva uma data por extenso. E, Léo, chatão isso, pô, mas tudo bem. Você vai gastar mais um pouquinho de caneta para não correr risco de perder 0,1, 0,2 décimos na tua prova. Para exame de ordem faz falta. Faz as contas, gente. Sei que aluno de direito não gosta de conta. Mas olha só, a prova de segunda fase de exame de ordem, ela vale 10 pontos. 5 dos 10 pontos, metade da prova é a questão de peça processual. Tem trecho na peça processual que vale 6 décimos, 5 décimos, que vale 10% da prova. Cara, se você perder 2 décimos ali, na tua questão de peça processual, você está perdendo 5% da prova. 5% é coisa pra caramba. Você fala, é quase nada, 10% eu vou perder. Perde 10% aí, perde 10%, 30%, 20% dos seus honorários para você ver, você não vai fazer falta. Cara, vai fazer falta. Não perde nenhum percentual na tua prova. Pensa, e aí eu peço a vênia, peço desculpas se parecer leviano, tá? Mas transforme-se em dinheiro. Pensa que você está abrindo mão dos honorários que você vai receber dali a 1, 2 meses quando passar no exame de ordem. Cara, que você vai tomar todo o cuidado do mundo. E algo que eu recomendo. Treinem
escrever a peça à caneta. A gente está no virtual, você vai ter que mandar a peça para mim por dentro do sistema da faculdade? Vai. Mas treinem as petições que nós vamos compartilhar aqui, nem que seja copiada a tela para o caderno. Treina a fazer a caneta no caderno. Conta demais no exame de ordem, conta muito. Quando vocês forem fazer, vocês vão ver uma galera que vai sair chorando da sala porque não conseguiu passar a limpo. De verdade, sempre teve uma galera que sai chorando, soluçando. E não vai ser a nossa galera daqui do Abel, tá? Vamos lá. Mesma coisa aqui, outra dica, é RJ, Rio de Janeiro, eu não vou colocar lá, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da primeira vara criminal da comarca de Nilópolis, /RJ. Não vou fazer isso, eu botei esse /RJ, o avaliador vai me tirar ponto. Eu vou escrever lá, da comarca de Nilópolis, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Porque o Tribunal de Justiça, ele divide suas diversas regiões em comarcas. Por isso a comarca do Tribunal de Justiça do Estado do Rio e não é a comarca do Estado do Rio. Porque o Estado do Rio de Janeiro é um ente da federação e esse ente da federação Estado do Rio de Janeiro, ele tem os seus vários municípios que integram esse estado, que também são entes da federação, tá? E não vamos aproveitar que eu estou falando em ente da federação, né? Só para não dizer que não falei das flores, por favor, não confundam cidade com município. Município é ente da federação. Cidade é um fenômeno social, cultural e econômico que emana do centro urbano dos municípios, dos entes da federação. O município ente da federação o município é um ente da federação de cunho político, jurídico, social. Beleza? Dito isso, vamos partir aqui para o terceiro bizu. Entre endereçamento e referência processual de aproximadamente 10 centímetros. Sei lá, entre o cabeçalho da petição, né? Eu escrevo lá o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, eu dou 10 espaços, eu dou 10 enter. Na petição feita à mão, pula 10 linhas, né? E se não tem linha, é papel A4, normal, sem pauta, conta mais ou menos 10 centímetros. Não tenho regra, coloca a mão, né? Tá sem pauta, né? Calcula mais ou menos 10 dedos mindinhos. Ou junta assim os 4 dedinhos. Deixa eu pegar aqui no meu... Aqui. Agora acho que vocês estão vendo aqui minha tela de novo. Devem estar me vendo pequenininho. Vou fazer aqui, ó, na frente do meu rosto. Pega esses 4 dedinhos assim, bota eles bem juntinhos. Marca mais ou menos essa distância. Tá bem? Isso daqui vai dar uns 10 centímetros. Pode colocar a reguinha aqui do lado, ó. Aqui, ó. Os meus juntos dá 8 centímetros, bem juntinhos. Mas o importante é que tem essa distânciazinha. Outro bizu. Na prova de exame de ordem, perder linha é furada. Então, o que eu vou fazer no exame de ordem? Faço o endereçamento. Já vou responder, André. Vou ler ali o que você escreveu. Que você fez uma perguntinha ali, já vou confirmar ou não. É só que eu não consigo. O tic e teco, eles não funcionam ao mesmo tempo. Os dois estão trabalhando uma coisa, os dois estão trabalhando em outra. Então eu vou terminar a explicação e já leio ali a tua colocação. Ou você vai fazer o seguinte no exame de ordem. Fez o endereçamento, pulou uma linha, escreve assim, intervalo de 10 linhas. Pula mais uma e já começa a qualificação, que aí você perde só 3. Porque você pode ter muita coisa para falar e ficar faltando linha lá na parte final, lá embaixo da tua peça. Aí você fala, caraca, a gente tem 10 linhas lá em cima da petição. O Léo deixa eu escrever em qualquer lugar da prova, mas a OAB FGV não. Cara, tem que estar na ordem, tem que estar organizado. Ou vai perder ponto, ou vai se afundar, tá? Deixa eu ver aqui o que o André perguntou. Se eu escrever na primeira situação por extenso, colocando entre parênteses a abreviação, aí nas próximas vezes, vou usar, por exemplo, CPP em sigla. Das próximas vezes, não recomendo. Não recomendo. Nenhum dos manuais recomenda isso. Que você da primeira vez use, coloca entre parênteses para o cara saber, né, o que significa a sigla, não obedece à norma culta e não está dentro das recomendações dos manuais, dos livros que tem ISBN, né, dos manuais científicos, que orientam a resolução de questões para exame de ordem. Então não vamos fazer essa economia de sigla não, tá? Porque assim, pode ser que tu pegue um professor que está ali corrigindo aquelas provas, seja um camarada bacana. Eu, particularmente, estou corrigindo aquelas provas do exame de ordem, o cara botou CPP, eu vou embora, vou implicar com o CPP dele para quê? Né? Mas
A maioria não é assim, não. A maioria não é assim, não. Então eu não recomendo que faça essa economia nesse momento, tá? Da prova. Eu super não recomendo. Beleza? Vamos voltar aqui para o nosso roteirinho, para a nossa orientação de hoje, tá? Então, entre os tópicos da petição, geralmente 2 centímetros, 2 enteres ou 2 linhas, 2 dedinhos, né? Sim, entre a qualificação e o nome, o preâmbulo, o grande preâmbulo da petição, que é um conjunto, né, que reúne ali qualificação, menção ao advogado, fundamentação, verbo, e você parte do verbo para o nome da peça processual. Normalmente a gente dá 2 espaços entre o verbo e o nome da peça processual. Para exame de ordem, pula uma linha só, tá? Entre um item da petição e outro, pula uma linhazinha só, porque quando eu fiz o exame de ordem, né, em 2003, sei lá quantos anos dá isso, 17 anos, né, era desse jeito. Tinha que ter, eles viam inclusive quantas linhas a gente pulava, era bem chatinho. Mas hoje em dia, os cursinhos mais modernos, mais bem sucedidos, preparatórios para exame de ordem, orientam que a gente tem que economizar a linha na medida do possível, tá? Então, foca aqui nessa parte de um enter, uma linhazinha, um dedinho só, tá? E as peças devem seguir uma ordem lógica coerente, ou seja, vocês devem aplicar a ideia do silogismo que vocês provavelmente aprenderam lá em, em prática simulada, tá? Em prática simulada não, perdão, em redação jurídica, tá? Aquela ideia de premissa maior, premissa menor, conclusão lógica, aquela ideia que você vai contar a história dos fatos, vai analisar aqueles fatos, o aspecto axiológico daqueles fatos, sobre a ótica da legislação material ou, no nosso caso penal, de alguma teoria que nos aproveite, que aproveite aos interesses do nosso cliente e, por conclusão lógica, deverá, portanto, ser o réu absolvido da prática delitiva que lhe é imputada pelo Ministério Público. Se de outra maneira entender o juízo, deverá ser modificada a tipificação que recai sobre o mesmo, saindo, por exemplo, aí do filho da Penélope que a gente estava falando, né? Deixando de ser denunciado pelo crime de tráfico, eis que era evidente que o mesmo estava no delito de uso, né? Que ainda existe, só não tem mais a pena restritiva de liberdade, né? Tem outras sanções que eles são combinadas. Então faz aquela estruturação lógica. Esse fatos aqui, ó, ele está soltinho aqui em cima, mas era para ele estar aqui do lado, tá? Qual é a lógica coerente? É fatos que indicam fundamentos jurídicos, que são os argumentos, e de direito, que são os artigos de lei, as fontes do direito, né? E você coloca a fonte primária, a lei, a doutrina, a jurisprudência, a súmula, os tratados, as convenções, direito consuetudinário, por aí você vai, tá? E eles são decorrência lógica, conceptário lógico dessa análise engendrada serão os pedidos, e para o penal isso é muito tranquilo, porque o pedido vai ser quase sempre caminhar, né, para a questão da absolvição ou subsidiariamente uma alternativa que torne a pena mais branda, tá? Aqui a nossa linha do tempo, tá? A linha do tempo do processo penal, que vocês já conhecem, que eu já apresentei para vocês na nossa disciplina de processo penal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. André, tua câmera abriu, tá? Só para você saber. Porque não parece que você sabia que a câmera estava aberta, que estava aparecendo só assim a cortina. Galera, vou aproveitar que aconteceu isso. Cara, não é raro acontecer do Teams fechar meu microfone porque ele quis. Se isso acontecer, abre o microfone de um de vocês aí e fala: Léo, ó, ficou mudo. Volta a partir do que você estava falando assim, assim. Não é raro o Teams pegar e abrir a tua câmera sem querer. Se ele abrir teu microfone, eu vou correr aqui e vou fechar, tá? Agora, se ele abrir tua câmera, pode aparecer a cortina ali, como estava aparecendo a cortina do André. Se eu tirar esse fundo falso que está aqui no meu, vai aparecer também minha cortina aqui atrás, né? Mas, né, pode ser que não. Eu tive uma experiência numa outra turma, em outro lugar, que o Teams abriu o microfone da menina sem querer, bicho. Ela tava dando o esporro nos filhos dela. O computador estava ligado, ela estava perto do computador, que a voz estava bem nítida, bem alta, mas ela estava, permissa a vênia da expressão, comendo o fígado do moleque.
né? E aí, assim, a gente, ô, fulana, calma, o microfone abriu. Teve que parar tudo para avisar. Então, estou dizendo porque vocês sabem, eu gosto muito de vocês, eu não quero ninguém numa situação de saia justa. Tá? Aqui é aquela linha do tempo, né? O que é o processo penal e para que serve, né? Aquela diferença entre né, aquela relação entre a forma e o fumo, o processo é a forma pela qual vai ser analisado o conteúdo de direito material e imputado pelo Ministério Público. A linha do tempo, lato senso aqui do procedimento penal comum ordinário, que aproveita-se ao sumário e a fase preliminar do júri, nasce o processo penal lato senso com o cometimento do crime, inquérito, delegacia, indícios, vai para o Ministério Público, ou ele arquiva ou ele faz a denúncia. Denúncia, eu não falei sobre isso, acabei não falando sobre esse detalhezinho, uma peça que nós vamos ver, né? Não vai ser a denúncia, né? Denúncia é peça processual que nós vamos ver? Não, mas nós vamos ver queixa-crime, que é uma peça de advogado, uma peça que inaugura um procedimento penal passível de ação penal privada, seja ela própria, subsidiária da pública, própria, subsidiária da pública ou personalíssima, tá? E nós vamos ver a queixa-crime, que é a peça inaugural da ação penal privada nesse nosso esquema. Mas aqui nessa linha do tempo geral vem aqui denúncia, a denúncia vai para o juiz. O juiz ou vai fazer rejeição liminar. Vocês estão lembrando desse encontro que nós tivemos? Esses encontros de processo penal nós tivemos presencial, tá? Foram todos presenciais, foram lá em 2019, 2, né? E aí o juiz ou rejeita, faz a rejeição liminar de acordo com 395, ou ele, faz o primeiro recebimento precário da denúncia, determinando o prazo de 10 dias para que o réu ofereça através de seu patrono resposta à acusação. Na resposta à acusação, que é peça que nós vamos ver, nós temos aqui 3 movimentos que eu estou espelhando aqui, ó. Uma argumentação preliminar, geralmente confirma a necessidade de uma rejeição liminar. Uma argumentação de mérito, que vai ter olhos às hipóteses do 397 do CPP, a absolvição sumária, ou uma hipótese, ou a hipótese subsidiária, né, que é uma modificação de tipificação para um tipo penal mais brando, para sair de um roubo majorado para um roubo simples, para sair de um tráfico para o uso, para sair de uma organização criminosa para uma associação criminosa, ou nem para isso, né? E daí por diante, tá? Passou isso, né? Se o juiz superar essas 2 alegações, né, o que ele deve fazer? Ele deve designar a audiência, ele designa a audiência de instrução e julgamento, a AIJ, na forma do 400, fazendo o segundo recebimento. Eu recebo a resposta de acusação, não sendo caso de absolvição sumária, tampouco de rejeição liminar, designa a audiência de instrução e julgamento, que deve ser realizada, se for procedimento sumário, em 30 dias, ordinário em 60 dias, preliminar do júri em 90 dias. Isso está na próxima página, tá, galera? Está anotado, tem lá a cola. A IJ vai se realizar naqueles 10 passos que nós já conhecemos, né? OTT. Aqui até coloquei invertido, tá? Mas esse P é antes, tá? É partida. Eu não sei por que inverteu, tá? Mas pode rasurar aí depois, tá? Que é a oitiva da vítima ou do ofendido, se houver, se for caso de crime que tenha ofendido vivo, se for homicídio, óbvio, não vai ter, né? Oitiva das testemunhas de acusação, que serão ouvidas antes das testemunhas de defesa, exegese do artigo 212 do CPP. Depois partiremos para a oitiva dos peritos, acariações e reconhecimentos. Inverte essa ordem aqui, que isso daqui foi alguma loucura, tá? A ordem certinha está lá no artigo 400. Depois eu vou converter isso daqui para o Word e vou melhorar, tá? Depois, se houverem testemunhas do juízo, que são aqueles nomes que vão aparecer aqui nos depoimentos, mas que não estavam rolados, o juiz poderá ouvi-los como testemunhas do juízo na busca da verdade real, que é preponderante em todo o processo penal. Após o interrogatório, lá na forma do 187 do CPP, a determinação de diligências, se couberem, e os debates ou as alegações finais por memoriais. Aqui pode, né, tá certinho, eu prefiro botar alegações finais para poder fazer o partida, para ter esse azinho, tá? Se elas forem por memoriais, que vai ser uma peça processual nossa, mesma rotina. Preliminares para tentar atacar, né, esse processo, para tentar atacar aquela alegação de todas as formas possíveis, pré-meritórias, né? Toda a argumentação é construída pensando na defesa antes do mérito, uma defesa processual qualquer, tá?
Depois eu vou pensar em mérito, e mérito é toda alegação que caiba dentro daquela lide apresentada a fim de buscar a absolvição plena, e questões subsidiárias, que são aquelas questões que não são vinculadas à absolvição, mas que elas melhoram a condição do acusado num caso de eventual condenação. Tá? Feitos os memoriais, o juiz vai para a sentença, ou se for processo do júri, vai para a decisão de pronúncia. Saiu, se for sentença ou pronúncia, tanto faz, tem a possibilidade dos embargos de declaração, 382 do CPP. Sentença, né, no procedimento penal comum ordinário ou sumário, caberá apelação. Caberá apelação. E me incomodou isso aqui. Dá só um minutinho, porque eu confesso que agora isso me incomodou um pouquinho. Esse artigo eu não sei se ele está certo. Me dá um minutinho, que deu aqui, deu um bug. Tá? Esse artigo não está certo. Tá? Apelação é 593, vou ter que mudar isso aí, mas está aí gravado, que eu não consigo mudar, que eu perdi o meu... Ah, tá, até riscou aqui, ó. Tá errado. Adicionar comentário, vide, artigo 593 do CPP. Tá? Não sei, não consegui mudar aqui. Se você passar aqui o coisinho em cima, você vai ver, tá? Porque o 619 é os embargos de segunda instância. Me incomodou aquilo ali, tá? Falha nossa. Nós já fizemos ali o risquinho. Ou, se for sentença, apelação, 593 e seguinte do CPP. E se for, né, pronúncia aqui, a exemplo, será o réis, recurso de sentido estrito, artigo 581, mais precisamente dentro lá do 581, é a hipótese de pronúncia 581, inciso 4º, tá beleza? E aí são essas aí as nossas prováveis peças, né, a observarmos esse semestre, tá? Aqui eu coloquei essa diferençazinha que já está estabelecida lá para vocês, que nós já conversamos sobre isso nas nossas aulas de processo penal, né? As principais diferenças entre esses três, para aproveitar aquela linha do tempo, nesses três tipos de processo, né? Se for um procedimento especial do júri na fase preliminar, 90 dias para conclusão do procedimento preliminar, eu posso rolar até 8 testemunhas na minha resposta à acusação, cabimento é crimes dolosos contra a vida, tá? Se for procedimento penal comum ordinário, eu tenho 60 dias aí para realização da audiência de instrução e julgamento. Alguém está pedindo para entrar? Deixa eu ver se eu consigo colocar para dentro. Já aceitaram aí? Vamos lá. 60 dias para realização de audiência, posso rolar até 8 testemunhas, e cabimento, né, nos delitos cometidos aí, que tem pena máxima combinada de 4 anos ou mais. E se para rito processual penal comum sumário, a audiência de instrução e julgamento em até 30 dias, posso rolar até 5 testemunhas, e será cabível aos delitos que têm pena máxima combinada inferior a 4 anos. E bateu 4 anos, vai para o ordinário, tá? É inferior a 4, vai para o sumário. Se for igual ou inferior a 2 anos, é sumaríssimo procedimento dos juizados especiais criminais, e vamos falar sobre isso um pouquinho mais à frente. Beleza? Fechei aqui, não queria passar esse documento com essas pequenas falhas ali para vocês. Não vou publicar eles nem no site, nem no nosso portal acadêmico antes de ajustar, não, tá? Vou deixar aqui na tela, qualquer coisa vocês... Ih, rapaz, rolou aqui um... Não vou compartilhar ele ainda com vocês, não. Deixa eu só minimizar aqui minha tela. Peço para que vocês depois, né, que vocês estavam tranquilos que eu ia compartilhar esse material, mas depois vê o videozinho de novo, faz esse rascunho no caderno. Prometo que de hoje para a semana que vem vou pegar aqui no Word e vou tentar melhorar esse documento ali de PDF, que eu já achei alguns erros ali que me deixaram bem chateado, né? Não era para estar daquele jeito, mas enfim, são outros tantos os motivos. Mas eu vou ajustar para compartilhar com vocês. E esse foi o nosso encontro de hoje. Eu já tomei até muito tempo de vocês. Quero combinar com vocês o seguinte: eu sei assistir aula pelo vídeo
É chato ficar vendo o Léo, ouvindo, né? Pô, perturba a paciência. Cara, peço a vocês que estejam, que façam o login às 18h10 certinho, ou 18h05, tá? 5 minutinhos antes, que eu vou abrir 18h10, vou começar a aula. Trabalhei a peça, fechei a aula, tá? Entregou o conteúdo, fechei a aula. Se a gente vai levar 20, 30, 40 minutos, 50, 60, 1h30, né? Mas a ideia é sermos da forma fazermos da forma que fizemos hoje, né? Práticos, rápidos, né? Otimizando o nosso tempo para que vocês tenham o mínimo de estresse possível e o que nós estamos falando aqui vai poder ser visto e revisto a qualquer momento. Tá bom? Gente, dá aqui um minuto, eu vou encerrar aqui a gravação. Encerrei a gravação do Teams. Mais um minutinho, estou encerrando aqui.